E vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero dar uma continuidade aqui ao vídeo anterior. No vídeo anterior eu conversei com vocês sobre os pisca-alertas, né? Eu dividi com vocês alguns momentos que eu passei ao lado de um psicopata e eu trouxe aqui para vocês aquela parte em que a gente sente que é algo espiritual, né? Aqueles sentimentos que acontece geralmente com as pessoas que convivem com um psicopata, com um narcisista perverso. São sensações, é como se Deus estivesse ali avisando, olha, isso não tá bom, tem alguma coisa errada, se afasta. Então, esses pisca-alerta, gente, eu sempre costumo dizer, é exatamente Deus nos mostrando, Deus nos avisando, e a gente não dá, a gente não liga, a gente finge que não está sentindo nada e quer levar tudo para aquele lado do nosso prazer, da nossa satisfação, é o que é melhor para mim, é o que eu quero, e a gente vai deixando essas coisas que de lado, que são os pisca-alerta, e que eu sei que é Deus avisando a gente de que algo ali não está bom. Então, gente, a pessoa que ela é empática, tem empatia, tem sentimento de amor, a gente sempre consegue ter um feeling, algo que a gente consegue captar que aquilo ali não tá bom, que às vezes você tá conversando com uma pessoa, você tem aquela sensação que aquela pessoa não é exatamente aquilo que tá querendo demonstrar, às vezes é um sentimento de opressão. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito assim de ter a sensação, uma sensação no ambiente, uma sensação nas pessoas, só que eu nunca dava crédito para isso. Eu falava, aí eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu tô vendo alguma coisa diferente. Hoje não. Hoje, depois de tudo que eu passei, e hoje, depois de descobrir sobre tudo isso, sobre as coisas que eu pesquiso, o que eu estou estudando, e com certeza me aproximei muito mais de Deus, hoje eu entendo que tudo isso é algo que Deus ele está mostrando pra gente que aquilo ali não tá bom. Então hoje eu não só sinto, como peraí, dou aquela paradinha e vou pensar, não, isso aqui não tá bom. Então eu tenho que mudar, eu tenho que me afastar. Então hoje, eu além de ter a percepção, eu também procuro analisar aquilo que eu estou sentindo. Né? Por mais que eu sentisse anteriormente, mas eu não dava vazão, eu não dava importância àquilo que eu estava sentindo. Então, outro fato que eu quero trazer aqui para vocês é, quando eu convivia com esse psicopata, quando ele não estava na minha casa, porque foram 6 anos de idas e vindas, né? Foram várias separações. Eu sempre dava um jeito que ele saísse da minha casa, daqui a pouco ele voltava. Mas nesses períodos em que ele não estava na minha casa, eu sempre tinha a sensação da presença dele dentro da minha casa. Era como se realmente ele estivesse ali. Então, em algumas coisas que eu ia fazer, que eu ia mexer, às vezes eu tava assim, eu meio que olhava assim para trás, era como se ele estivesse ali, principalmente à noite. Eu acordava às vezes com aquela sensação que ele estava ali, que ele estava me olhando, eu tinha a sensação que ele estava chegando. Então sempre ficava, né, gente, aquele fantasma que realmente é o que geralmente as pessoas com transtorno de personalidade, o narcisista e o psicopata, eles tentam realmente usar desse método para que a pessoa realmente fique ali ligada, pensando, se assustando, porque eles querem trazer terror, medo, insegurança, tristeza, sofrimento. Então, a pessoa com um transtorno de personalidade, geralmente, fazem de tudo, né? Trabalham na mente das pessoas para que as pessoas geralmente fiquem amedrontadas, fiquem preocupadas, fiquem ansiosas. E eu sentia essa presença. Então, tanto é que depois que eu descobri sobre esse transtorno de personalidade, onde que Deus me revelou que ele era um psicopata, eu comecei a perceber algo, que aquela presença dentro da minha casa, comecei a entender, né? Porque eu já passei a saber qual é a dinâmica, como que eles trabalham
para trazer esse medo, trazer tudo isso, a manipulação, eu comecei a perceber que aquilo tudo realmente eram coisas que foram implantadas na minha mente. Eram coisas que foi de tanto que eu passei, que aquilo foi ficando cauterizado na minha mente, e a mente da gente, ela reserva aquilo que a gente acredita. Então eu comecei a perceber que aquilo ali realmente foram sensações que foram colocadas intencionalmente pelo aquele ser para que eu ficasse sentindo. Mas também logo em seguida eu procurei a não estar mais pensando assim, busquei muito a Deus para que Deus me livrasse aí desses pensamentos, desses sentimentos de achar que a pessoa continuava ali, né? Então, passou. E outra situação, a minha casa sempre estava acontecendo algum problema. E sempre tudo muito ligado à parte hidráulica, era sempre um vazamento, era sempre um problema em torneira, a torneira quebrava, consertava um cano, daqui a pouco estava vazando uma água na parede. Sempre tinha algum problema ligado à parte hidráulica da minha casa. Sendo que eu não vou dizer afirmar porque eu não vi, mas eu até acredito que isso possa ser até algo que tenha sido provocado, né? Porque eles costumam, psicopata, narcisista, perverso, eles têm esse costume de estar sempre mexendo nas coisas das pessoas, tentando quebrar, destruir, porque a intenção deles é essa exatamente, é destruir, acabar com o que a pessoa tem, ver aquela pessoa sem nada, tirar a paz, porque eles são infelizes, eles são invejosos e eles querem realmente ver o que a pessoa tem se acabando, sendo destruído. Eles não aceitam ver a pessoa ter algo que não só coisas materiais, mas também a paz, a alegria. Eles não aceitam ver pessoas assim. Então eles querem tirar. Então eu até imagino que possa ter sido até ele que ter feito algumas coisas, porque também eu vou dizer, claro que eu não vou dizer com certeza o meu achômetro, pelo que eu vivi e pelo que eu conheço hoje, mas eu não vou dizer porque eu não vi, de afirmar, né? É uma desconfiança, mas enfim. E logo depois também disso tudo, e que eu me separei realmente, que eu cheguei ao conhecimento, hoje minha casa, ela funciona tudo muito perfeitamente bem. Tudo que estava ruim foi consertado. O que eu descobri que estava errado, que poderia até ser sabotado, eu consertei. E não tem mais esses problemas na minha casa. Então, eu queria dividir isso com vocês, porque realmente, gente, a gente conviver com uma pessoa com transtorno de personalidade, a gente percebe, tanto a gente sente, tem esse sensor espiritual para perceber aquela malignidade, aquela coisa ruim ao nosso lado, como a gente também percebe coisas que vão acontecendo de ruim na nossa vida, porque vai dando tudo errado, gente. Conviver ao lado de uma pessoa com transtorno de personalidade, tudo vai dando errado, tudo vai se perdendo, tudo vai se acabando. Mesmo que não seja provocado pelo narcisista, mas ele está sempre fazendo com que sua vida ela não ande, que você não prospere, que você não tenha paz. Todo narcisista, ele trabalha dessa forma. Então, eles muitas vezes, eles sabotam o que você tem. Às vezes você vê algo que quebrou, algo que foi destruído, e você fica, como isso aconteceu? Ou você pensa, caramba, tá dando tudo errado. E essa sensação de tá dando tudo errado, essa sensação de que sua vida não tá andando, essa sensação de agonia, essa sensação de você estar sempre se sentindo mal, isso tudo é consequência que o narcisista, ele provoca nas suas vítimas, né? Ele sempre está provocando sensações ruins e a gente acaba passando por esses momentos em que a gente vê que a nossa vida estava bem, tudo estava tranquilo, tudo estava fluindo e de uma hora para outra tudo começa a dar errado e coisas pequenas vão acontecendo e a gente não percebe, né? É o pisca-alerta novamente, alertando
que, olha, sua vida não estava assim, por que que isso está acontecendo? Por que que isso está dando errado? Então, mais um fato aqui que eu trago para vocês também que eu passei, que foram situações assim. Outro fato também eram momentos em que eu acordava e eu observava ele me olhando, ele ficava ali me olhando. Era outro fato também a questão de quando eu queria ir ao banheiro. Eu já ouvi muitas pessoas aqui falando também, relatos, já vi em outros lugares, já li, que eles têm uma coisa de sabotar a pessoa quando vai ao banheiro. É como se não quisesse dar privacidade à pessoa, reclama de porta fechada, ou bate na porta. Você sempre que tá no banheiro bate na porta, você vai tomar um banho, entra para ficar te olhando. Então eles têm essa mania de estar querendo observar a pessoa. Parece que, como que ali é o único momento que a gente está convivendo com aquele narcisista, que aquilo ali é o nosso momento que a gente vai ter uma privacidade, é o momento que a gente pode ficar só. Aquilo eu acho que incomoda, porque ele sabe que ali você tá sozinha, você tá no seu momento e eles não querem que nós tenhamos o nosso momento. A verdade é essa. É como se ali você estando sozinha, apenas no banheiro, como se você fosse fazer alguma coisa contra eles, como se ali pudesse acontecer alguma coisa. Então até a questão do banheiro era algo também que ele me incomodava. Questão de abrir porta, bater porta, ou ele estava no banheiro, ele me chamava enquanto ele tomava banho. Quantas vezes eu estava fazendo as tarefas da minha casa e ele me chamava, fica aqui comigo, né? Como se ele precisasse, ou preocupado, porque como ele estava ali no banheiro tomando banho, eu estava sozinha fazendo outra coisa, é como se eles tivessem um medo, aquele medo, não, a pessoa pode ver alguma coisa, pode descobrir alguma coisa, algo pode acontecer e eu não estou vendo. Então é um medo constante, que você fique afastado para poder ter ali o controle e saber o que você está fazendo. E a sua presença em si é o consumo da energia dele também. Porque você dando atenção, você deixando o que você está fazendo de lado para estar ao lado daquele narcisista ou daquele psicopata, você está dando o seu tempo e você está dando a sua energia. Então você deixa de fazer o que você quer para você estar aí ao lado. É por isso que eles querem muito, porque ele era assim comigo. Ele me queria 24 horas ao lado dele. Ele queria até mesmo quando eu estava dentro de casa, se ele ia deitar, ele queria que eu fosse deitar com ele. Se eu estava no trabalho, se ele estava em casa, ele queria que eu viesse logo embora. Ele dizia que precisava de mim. Vem, eu não aguento estar aqui sozinho. Vem para casa, vem ficar comigo. E era aquela coisa muito, muito grudada, muito agarrada. É justamente isso. É como se eles precisassem da nossa energia, da nossa vitalidade, do nosso tempo para doar o que a gente tem. Além de tirar outras coisas, eles querem tirar o nosso tempo, a nossa vida, tirar nossos pensamentos, né? Tirar porque a gente, distraído em outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, a gente pode estar fazendo uma outra coisa mais interessante. A gente pode estar envolvido em algo que é bom. E eles não querem que a gente saia do foco deles. Eles querem que a gente permaneça ali, junto a eles, e doando para ele a nossa vida, a nossa energia, a nossa paz, né? Então, uma das coisas que ele fazia muito também era exatamente isso. Outro fato que eu achei também interessante trazer aqui para vocês é o fato dele sempre fora de casa com as outras pessoas, ele sempre tinha uma voz muito mansa. Ele sempre usava do termo assim, fica na paz, Deus te abençoe. Não que isso, né, gente, né, não é quem diz isso que é um psicopata ou um narcisista, porque isso é uma forma da gente estar abençoando a pessoa, tá oferecendo a paz de Deus para aquela pessoa. Mas como os narcisistas, os psicopatas copiam nós, então ele sabe que ele usando aquilo é uma forma de parecer para outra pessoa que era uma pessoa de muita fé,
que era uma pessoa muito humana, era uma pessoa muito bondosa, então ele usava muito. Fica na paz, aquele aperto de mão, muito suave, Deus te abençoe, fica na paz de Deus. E eu observava aquilo que dentro de casa ou em outros lugares, quando ele queria me coagir, me impor medo, ele não usava desses termos. Então, quer dizer, aquilo que realmente ele era naquele momento, eu não condizia com o que ele fazia fora de casa. E é o que eu sempre digo aqui. Narcisistas e psicopatas, eles vão ter uma atitude maravilhosa fora da vida com as suas vítimas, e junto às suas vítimas, eles vão ter a realidade, vão mostrar a verdadeira face, quem realmente eles são. Porque eles precisam da máscara fora da realidade dele, que é justamente para que as pessoas o aceitem e pensem que eles são pessoas boas, e a vítima, quando fale, questione qualquer coisa, as pessoas não vão acreditar, porque não pode, uma pessoa boa, pessoa maravilhosa. Era muita mania de, tipo, a gente tá num trânsito, aí passa alguém pedindo dinheiro, ele pegava, né, às vezes o único dinheiro que tinha no bolso era para demonstrar para mim que ele era uma pessoa muito bondosa, ou então comprava um doce, porque era uma forma de ajuda, né, mas eu convivi ali e sentia realmente quem ele era, e muitas vezes eu me peguei, eu falei, gente, como que pode uma pessoa ter atitude assim, mas na verdade ela não é essas atitudes, mas eu ainda estava presa, ainda estava na ignorância, não tinha descoberto ainda a realidade, a existência desses seres, e hoje sim, eu consigo entender perfeitamente esses momentos de bondade, de dedicação, de pessoa boa e de pessoa solidária, e ver que realmente não bate com a personalidade, não bate, né? Hoje eu vejo que não bate com a personalidade dele. Então, era uma necessidade muito grande de destruir minha família, porque graças a Deus quando eu o conheci, eu já tinha minha vida estruturada, né? O meu lugar para mim viver, eu tinha o meu emprego, um bom emprego, eu tinha uma família, graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho os filhos maravilhosos, abençoados, e aquilo incomodava muito, porque ele tinha a vida desestruturada, vários filhos, 4 filhos, 5 filhos por aí, cada um de uma pessoa diferente, e não tinha ligação com esses filhos, ou às vezes usava dos filhos para poder fazer propaganda em redes sociais, para poder querer triangular ex comigo, né? Era várias, porque narcisistas e psicopatas, eles não amam ninguém, não tem sentimento com o ser humano nenhum. Então, nem pelos filhos, tá, gente? Então, quando ele usava do filho, era justamente para quê? Para querer usar em benefício dele. Só que ele não conseguia, porque eu não me inteirava nisso aí, né, com o meu sentimento de empatia, isso não interferia na minha vida, mas enfim, ele sempre procurava a falar mal dos meus filhos, a jogar piadas, a querer me colocar contra a minha família, porque ele ficava com muita raiva pelaquela união com meus filhos, aquelas visitas de finais de semana, aquela visita boa, gostosa, que quem tem família boa sabe muito bem o quanto isso é gostoso, né? Aquela interação. Então ele sempre colocava uma piadinha ali, depois que todos saíam tentando falar mal de um, falar mal de outro, e ele nunca conseguiu fazer com que isso acontecesse. Graças a Deus, minha família sempre foi mantida ali em união, ao meu lado, e amigos chegados também. Então ele queria o tempo todo, porque é exatamente, narcisista e psicopata, eles se aproximam das pessoas porque eles querem tirar o que a pessoa tem, gente. A inveja, o ódio, o rancor, o vazio que eles carregam em olhar as pessoas, saber que eles não têm a capacidade de planejar futuro, de viver em harmonia, de sentir amor, de ver a felicidade, isso tudo causa uma raiva, uma inveja, um ódio muito grande no interior desse narcisista. Então é por isso que eles ficam o tempo todo querendo trazer discórdia familiar,
querer trazer destruição ao que você tem, sabotando o que você tem, destruindo a sua paz, destruindo a sua alegria. Graças a Deus, ele nunca conseguiu tirar essa minha alegria, ele nunca conseguiu tirar a minha paz, ele não conseguiu desfazer a minha família. E chegou até um período em que realmente ele já estava até já saindo de fininho, que, né, vamos botar que já deveria estar preparando assim uma outra vítima para poder começar um ciclo de abuso, porque ele viu que ele não conseguia, porque eu também já estava mais alerta, não estava mais fornecendo o suprimento que ele desejava, que ele precisava. Eu já estava aquela pessoa meio barro, meio tijolo, já não doava aquilo que ele queria de mim. Então ele foi, né, se afastando, mas eu também descobri, graças a Deus descobri, Deus me mostrou, e foi aonde que eu dei o descarte, eu também cortei ele totalmente da minha vida, não fazia mais parte. Mas é isso, gente, eu quis trazer isso aqui um pouquinho para vocês, porque realmente são coisas que acontecem repetidamente, sempre se repetindo nas pessoas que mantêm um relacionamento com uma pessoa com transtorno de personalidade. Não tem como a vida ir para frente. Então, um conselho que eu dou a todos vocês, se vocês estão num relacionamento onde você olha para trás e você fala, eu tinha uma vida boa, as coisas funcionavam, hoje estão perdendo, hoje está sendo destruído, hoje eu estou sendo infeliz, hoje sentimentos ruins, hoje eu tô depressiva, hoje eu estou angustiada. Então presta atenção nesses sinais, tá? Que são os sinais que Deus dá a gente, a todos nós. São esses pisca-alerta que Deus dá a gente para que a gente fique atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Então é um conselho que eu dou, presta atenção no que está acontecendo na sua vida. É por isso que às vezes a gente fica, tá dando tudo errado, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Às vezes você tá dentro de uma relação até familiar, no emprego, uma amizade onde as coisas estão dando errado, porque eles sugam a energia e sabotam, gente. Tá? Muitas vezes são coisas provocadas pelo próprio narcisista e você não vê, onde vai destruindo, tirando coisas do lugar, desaparecendo com coisas suas, para que você fique ali agoniada, pensando por que isso não está dando certo, por que isso está ruim. Então eu quis trazer isso aqui para vocês, que é importante. E eu vou pedir a vocês aí, vocês que passaram por algumas situações parecidas com essa, se realmente vocês tiveram essas sensações ruins, coisas aconteceram, que vocês, se vocês puderem, dividam aqui, colocando aqui nos seus comentários, porque é isso, a gente vai conseguindo ajudar as outras pessoas que estão chegando aqui no canal, pessoas que estão ainda começando a conhecer sobre narcisistas, psicopatas, para que elas também venham se identificar e perceber se de repente não está dentro de um relacionamento assim, esse tipo de relacionamento que são os relacionamentos sugadores de alma, sugadores de vida e sugadores de paz. Tá bom, gente? Então, eu agradeço a vocês aí a mais um vídeo. Curtam o vídeo se vocês gostarem. Vamos fazer com que esses vídeos cada vez mais venham estar presentes aqui no canal, no YouTube. Se inscrevam aí no canal, porque quanto mais pessoas assistindo, compartilhando, é muito mais fácil a gente conseguir alcançar pessoas que ainda não têm conhecimento sobre a existência de narcisistas e psicopata. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos e eu volto para mais um vídeo para conversar mais com vocês e trazer mais informações para